Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Hoje Falamos de Amor. Sim. Como fazer o seu relacionamento dar certo. Sejam muito bem-vindos aqui. Hoje a gente entrou 2 minutos depois, por motivos especiais de o sofá tava balançando aqui, a gente ficou com medo de cair ao vivo. Exato. Imagina se a gente tá Melhor ao vivo. prevenir, né? Imagina, ao vivo o sofá cair, quebrar. Pensou? Deus que me livre. Ia ficar famoso pelo tombo. Sim. Bem-vinda, Sandy, Isbela, O pessoal já chegando com o coração Arielle, laranja. Nathalie. Bem-vindo, pessoal, bem-vindos. Aí, Olha, eu já falei, ia virar meme. então, gente, olha só, tema da live de hoje, como fazer o relacionamento dar certo. Cara, tema que eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz. Como Sim. que faz pra dar certo? Sim, E a gente vai falar pontos aqui super importantes pra vocês. exato. Chega um pouquinho mais pra cá, vida, porque tá cortando um pouco o seu rosto, eu não gosto. Obrigada. Verdade. Então a gente vai falar de alguns pontos importantes dentro desse tema, né, que eu tenho certeza que vai ajudar e vai agregar, né, pro nosso relacionamento. Exato. Então, primeira hashtag de toda a live da Hoje Falamos de Amor é a hashtag... Qual é a hashtag que não pode faltar em início de aula aqui? Porque Quem vai é ser o super primeiro? importante. Quem vai ser o primeiro a jogar no chat aí a Quem vai ser o hashtag primeiro? obrigatória. Se você for novo, fica tranquilo que é assim que Esse é um funciona. privilégio dos... Aí, ó. Arielle. Hashtag caderninho. Ícaro também. Kaique. Ícaro raiz. Ícaro raiz o tempo todo aí, ó. Muito bom, Show é de isso bola, aí. gente. Hashtag Então, caderninho. Nosso cadernão está aqui, tá? E já separa o seu caderninho aí também. E por que é tão importante, se você tá chegando agora aí e não entende ainda, não conhece a hashtag caderninho, por que ela é tão importante? Porque mais do que você ouvir da gente aqui pontos que vão melhorar o seu relacionamento, é você conseguir anotar esses pontos e colocar em prática. Sim. Quando você anota, você... Nossa, o que João e o Rafa falaram desse ponto aqui? Ah, vou lá dar uma olhada no meu caderninho. Tem gente que já é hashtag cadernão, né? Que Sim. essa daqui eu acho que é a aula 37 que a gente dá. Acho que é a aula 37 daqui no Instagram. Aí o pessoal, meu Deus, eu não tenho, né? As outras aulas eu faltei. Tudo jóia. Algumas delas estão salvas e as outras são para os nossos alunos, né? Os replays estão lá. Mas tem aula salva. E se você já viu todas as aulas aqui, já está aqui há 37 semanas com a gente, praticamente. Privilegiado, sim. Sim. Vamos começar então, gente? Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, pra gente entender, né, dentro dessa temática de um relacionamento dar certo, é que não existe relacionamento sem conflito. Isso parece muito óbvio, mas muitas vezes a gente vive numa realidade como se não existisse essa afirmação, né? E a gente busca um relacionamento perfeito o tempo todo. E o que seriam conflitos? Saúde. Desculpa. Saúde no chat aí. Saúde. E o que seriam conflitos? Seriam pontos de divergência entre o casal. E, gente, naturalmente, existirão pontos de divergência entre você e o seu parceiro. Sim. Você e a sua parceira. Só que, vamos fazer uma pergunta. Não sei quanto tempo de relacionamento vocês têm. Mas vocês já divergiram em algum momento sobre alguma coisa? Uma opinião, um gosto, algo até básico. Já divergiram aí? A gente... Várias vezes. Várias vezes. Elder falou, no meu último relacionamento tinha, porém eu evitava para não ter brigas. Pois é, mas as diferenças elas estão ali, né? E as diferenças são potenciais conflitos dentro do relacionamento. E eles são inevitáveis.
Dentro do namoro, dentro do noivado, dentro do casamento de 1, de 10, de 15 anos, de 30, de 40, sempre existirão conflitos, né? Sempre. Então, o que a gente pode pensar? Se eu tenho uma realidade, né, que não vai mudar, que para sempre eu vou ter que lidar com ela, por que não aprender a lidar de uma forma melhor? Por que não tornar isso meu aliado, né? Porque a questão é que o conflito, ele é um material muito rico para o nosso relacionamento. É através do conflito que a gente aprende muita coisa sobre o outro, né? Que a gente cresce, né? Amadurece como casal. Então o conflito, ele é muito importante dentro do nosso relacionamento. Só que se a gente lida com ele, né, de uma forma ruim, a gente acaba tendo mais prejuízo do que benefício. Exato. Então todo conflito, toda divergência que vocês tiverem, eles são potenciais motivos de melhora para o relacionamento de vocês. Só que muitas vezes o casal, ele acaba enxergando um momento de divergência como um momento de possível briga. Lembra o comentário que o Helder acabou de deixar aí no chat? Ele falou o seguinte: existiam divergências, mas eu evitava falar delas porque isso geraria uma briga. O nosso relacionamento, para ele poder dar certo, a gente tem que conseguir falar sobre pontos de divergência, canalizando esses pontos de divergência para pontos de possíveis melhorias para o relacionamento. E não como possíveis motivos de novas brigas no relacionamento. E isso é fundamental. Entende que uma mudança de perspectiva alinhada, né, entre o casal faz com que uma divergência possa ser enxergada de uma maneira diferente. Sim. Isso é fundamental para vocês. Se eu enxergo toda divergência que a Joyce vem falar para mim como um ponto de possível briga, a chance da gente discutir a partir daquela divergência é maior ou menor? Muito maior. Só que, se eu tenho o pilar, né, da empatia e do respeito bem estabelecido com a Joyce no nosso relacionamento, e a Joyce fala para mim um ponto de divergência, e esses pilares eles estão bem estabelecidos, eu enxergo essa divergência como minha esposa ela é muito mais ágil, né, para fazer as coisas do que eu em casa. Eu sou mais maré mansa. Só que quando ela fala para eu, de repente, ser mais proativo, eu enxergar isso como uma possível melhora no relacionamento, isso ajuda muito. Exato. Então, primeiro ponto, né, de como fazer o relacionamento dar certo. Usar os conflitos ao nosso favor, né? Conseguir extrair daquele conflito uma informação nova sobre o outro, uma maneira nova de se relacionar entre vocês dois, né? Entender também o seu lugar ali dentro daquele conflito. Isso é muito importante porque isso vai fazer, gente, com que a gente não passe pelas situações igual foguete e não aprenda nada com isso e não processe nada. Quando a gente volta, né, e aí como o Rafa colocou, né, a gente se encontra nesse lugar mais empático e etc., a gente consegue passar pelos conflitos analisando e aprendendo com eles. E aí toda vez que a gente aprende, né, com erro, com uma coisa que a gente poderia ter feito melhor, a gente está avançando muito, 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 muito. Porque essas falhas e essas limitações a gente vai ter o tempo todo, né? A questão é o que a gente está fazendo com isso, né? O que eu estou usando isso para modificar o meu comportamento, minha forma de pensar. É isso que vai fazer a diferença quando eu tiver o próximo conflito, porque sempre vão ter próximos conflitos o tempo inteiro. Então é essa questão de você lidar com isso. Então, gente, anotem isso. Em todo momento de relacionamento, seja você com 3 anos de casado, 4 anos de namoro, 70 anos de casados, vocês terão motivos e pontos ali para divergirem de opiniões, principalmente. Sim. Independente do tempo que vocês estiverem juntos. O que diferencia é como vocês lidarão com isso. E um ponto muito importante sobre como as pessoas lidam com as divergências é o seguinte:
nós como seres humanos, nós temos uma característica muito forte. E essa característica ela pode muitas vezes ser algo prejudicial para o relacionamento. Sim. E qual é a nossa característica? Acontece que muitas vezes, né, nós adotamos, né, um papel de ser muito reativo. Então, o que é ser reativo, né? É a gente responder o tempo todo diante de alguma coisa que acontece com a gente. E aí, dentro do relacionamento, o que acontece muitas vezes? A gente quer pagar ali na mesma moeda, né, o que a pessoa fez. Seja com uma palavra, seja com uma atitude, né, um comportamento, mas a gente quer fazer o outro sentir a mesma coisa que ele nos fez sentir. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? A gente vai criando uma bola de neve, né? A gente vai criando, de repente, de um problema muito simples, a gente vai criando uma coisa muito grande. Por quê? Porque a gente tá ali o tempo todo querendo pagar ali, né, na mesma moeda. Já aconteceu com vocês isso? Exato. E eu ia até fazer uma pergunta também, que muitas vezes a gente escuta, não sei se vocês já escutaram de alguém, mas eu já escutei algumas vezes de várias pessoas falando: não, eu não sou grosso, eu sou sincero. Não, eu sou recíproco. Eu não sou vingativo, eu sou recíproco. E aí as pessoas elas pegam de repente um termo que é de sinceridade, de ser algo sincero, para poder embasar comportamentos que são disfuncionais para o relacionamento. E aí quando eu, Rafael, me colocam, não, eu sou recíproco. Me tratou bem, eu vou tratar bem. Me tratou mal, eu vou tratar mal. Ué, será que você está usando o argumento da reciprocidade para poder, de repente, ser reativo com a pessoa que você está se relacionando? E sobre isso a gente fala, né, sobre estilos de enfrentamento. Gente, pega o caderno porque essa é sensacional. Estilos de enfrentamento. Existem alguns estilos de enfrentamento que a gente ensina e a gente fala que a maneira como você lida com determinada situação diz sobre o estilo de enfrentamento que você tem para determinada situação. O estilo de enfrentamento, vida, que mais se assemelha a essa questão do fez pra mim, vou fazer pra você, toma lá da cá, essas coisas que acontecem muito em relacionamento. Sim. Elas estão ligadas a qual estilo de enfrentamento? Então, primeiro, né, o que é o estilo de enfrentamento? É como que você enfrenta as situações, né? A maneira que você faz isso. E aí tem um estilo de enfrentamento, né, que é esse que o Rafa tá falando, que é o quê? É o hipercompensativo. O que é isso? Quando a gente hipercompensa ali alguma atitude, né? Alguma palavra, alguma expressão até, né? Exato. Porque a gente pode fazer isso expressando de todas as formas, né, que a gente consegue, tanto verbal quanto não verbal. Então é quando a gente, né, pesa ali na pessoa alguma coisa, né, nesse caráter, às vezes de querer punir a outra pessoa, né, de achar que ela não tem o direito de receber, né, aquilo ali da melhor forma. Então a gente acaba tendo esse enfrentamento que quando a gente para pensar o que a gente está ganhando com isso, a gente não está ganhando nada. A gente só está perdendo. Exato. Porque isso só gera ainda mais conflitos, né? Por exemplo, uma hipercompensação que pode acontecer dentro do relacionamento, em alguma situação. Vamos pensar, ó, por exemplo, eu e o Rafael, eu tô no meu relacionamento com a Joyce e eu falo pra ela que eu vou jogar futebol amanhã de noite. E aí, como seria um comportamento hipercompensativo caso, tipo assim, você não gostou disso, vamos supor. Qual seria uma forma de você hipercompensar essa questão de eu sair que você não gostou? Então, uma opção poderia ser, de repente, eu sair um dia depois com as minhas amigas e chegar em casa de madrugada.
Só porque eu saí. Só porque você saiu e eu não gostei disso. Aham. E aí você hipercompensou saindo e chegando de madrugada. Tipo, Exato. pra alfinetar. Exato. Então, a gente precisa prestar muita atenção a isso, né? Porque a gente quer o tempo todo ali pagar, né? Na mesma moeda. Gabriel, acho que a gente falou agora. Vê se faz sentido pra você esse exemplo da gente, né? Compensar, né? Ali alguma situação. Mas eu acho que é a questão da pessoa ser hipercompensativa com ele e como ele reagir com a hipercompensação dela. Entendi. Então, essa é a grande questão, né? A gente não agir da mesma forma, porque senão só vai criar esse conflito, vai aumentar ainda mais. Então, é a gente, né, de repente, tentar parar e entender e enfrentar de verdade a situação, né? Resolver ali a questão. Então, conversar, olha, eu tô vendo que você tá fazendo tal coisa, né? Por que você tá fazendo isso, né? Será que a gente consegue resolver de uma outra forma que não dessa forma? Porque quando você faz isso, tal coisa acontece. E esse pilar é qual? Da comunicação. Comunicação. Gente, um pilar, ele contribui para que o outro pilar esteja, né, firme. Quando o Gabriel pergunta como falar com alguém, como agir numa situação que a pessoa está sendo hipercompensativa, você utilizar do pilar da comunicação na estrutura, né, de comunicação que a gente ensina, vai te ajudar muito a lidar durante uma hipercompensação da pessoa que você está se relacionando. E aí, como você vai saber, né, sobre esse pilar? Eu acredito que ainda esteja disponível a aula 014 daqui da Hoje Falamos de Amor. É a aula de comunicação no relacionamento. Tá disponível nos IGTVs, você assiste depois, que ela é muito bacana. Então, fica aí a sugestão, caso, né, você queira assistir uma aula gratuita sobre comunicação, Gabriel. E vai te ajudar nessa questão. A Isabela falou, né? Fica uma competição de ego. Exatamente. E aí isso não leva a lugar nenhum. Na verdade, leva a lugar algum, né? Leva a um lugar de mais conflito ainda. E aí de mais reatividade. Porque se o outro tá ali te machucando, você vai querer machucar mais o outro. Enfim, né? Isso vão surgir muitas consequências negativas pro relacionamento. Com certeza. E aí, né? Foi então essa parte. Tá fazendo sentido pra vocês? Tá bacana até aqui, gente. Comentem aí pra gente se tá bacana. E aí, um outro ponto você tá pensando? Não, eu tava esperando chegar, só que tem o delay da aula, então não aparece de cara aqui as coisas. Mas eu já vou falando o outro. Perfeito. E aí, uma outra parte, né, é muito importante também, quando a gente pensa, né, de como fazer o relacionamento dar certo, é uma coisa que é até muito polêmica, eu acho, mas que a gente vai abordar porque a gente acha que é muito necessário. E, desculpa, pode parecer polêmico no começo, só que no final da explicação você vai falar, brother, isso é muito real. Vai ser exatamente isso, presta atenção. Isso é muito engraçado, vida. Desculpa, obrigado. Então, olha só. Dentro de qualquer relacionamento, acho que isso parece meio óbvio também. A gente precisa se colocar ali numa situação de se importar com o outro. E aí, o que eu quero dizer quando eu falo se importar com a outra pessoa? Quando a gente se importa, por exemplo, com o nosso celular, o que a gente faz? Né? A gente coloca uma película, a gente coloca uma capinha, a gente deixa o celular carregar até o final, não fica tirando do carregador. A gente vai tomar cuidado, né? Ali onde que vai colocar, quando tirar, né? Segurar bem para não cair no chão. Não vai dar na mão de criança. Não vai dar na mão de criança, não vai baixar coisa que pode ter vírus.
Então, o que você está fazendo? Você está cuidando do seu celular. Por quê? Porque ele é importante para você. Só que aí o que acontece é que muitas vezes a gente está dentro de um relacionamento e a gente não se importa, não cuida verdadeiramente da outra pessoa. Excelente. Será que o seu companheiro, ele tá bem? O que de repente ele tá passando de situação com a família dele, né? O que você poderia fazer ali para ser um apoio? Como que tá o relacionamento de vocês? Dá para melhorar alguma situação que faria ele bem? Muitas vezes a gente cuida de um celular. A gente cuida de um notebook, cuida do nosso cabelo, né, para os homens. Cuida do seu jogo, né, para você jogar bem, mas a gente não cuida da pessoa que está do nosso lado. Perfeito. E aí, quando a gente vira e fala para vocês agora, poxa, você tem noção e consciência de como tem sido o ambiente de trabalho do seu parceiro? É você, mas o que isso tem a ver com o meu relacionamento? Você tem algum tipo de conhecimento sobre como está sendo a dinâmica familiar dele? Tá, mas por que isso interfere no meu relacionamento, sendo que o meu relacionamento somos nós dois? E é interessante que talvez para nos preocuparmos com esses pontos, nós não ficamos tão atentos. Mas sabe o que acontece? Gente, acontece o seguinte: quando esses pontos passam a interferir, você percebe. Você fala, nossa, a minha sogra, ela tá entrando muito no meu relacionamento. Só que talvez isso só se tornou algo para você como algo interessante de pontuar quando isso se tornou um problema. Às vezes, o trabalho do seu parceiro esteja acontecendo o tempo todo ali, mas você nunca perguntou, nunca esteve, né, junto com ele ali, pensando junto. Mas quando se torna um problema, rapidamente a gente percebe e quer participar ou afastar totalmente aquilo que está gerando um problema. Verdade. E aí, como que o seu parceiro talvez vai conseguir conversar com você sobre a sua sogra, sendo que o primeiro momento que você se interessou pela sua sogra foi quando você vai falar para ele, olha, ela está interferindo demais no nosso relacionamento. E aí a chance talvez dele ser reativo é muito grande. Por quê? Poxa, primeira vez que a gente conversou disso foi para falar sobre Ei, calma aí. Sua mãe tá falando muito, tá se intrometendo muito no nosso relacionamento. Então, gente, estabelecer pilares são fundamentais para que quando seja necessário falar assuntos sérios, vocês estejam dispostos a falar e a ouvir sobre os assuntos sérios. E isso é muito importante. Sim. E aí um outro ponto também muito legal da gente pensar é que quando a gente está dentro de uma relação, quando o Rafael tá feliz, eu fico feliz. E quando eu tô feliz, o Rafael fica feliz. Por quê? Porque a gente tá junto o tempo todo. Então, a forma, né, com que eu tô vai influenciar a forma com que ele tá. Entende? Ou seja, quando a gente, né, se coloca nesse lugar de se importar com essa outra pessoa vai também se importar com a gente. E aí o nosso relacionamento ele vai ficar muito mais fluido. E sabe o que vai ficar? Menos pesado. Sabe? Cobrança. Ai, você tem que fazer isso. Ai, não sei o quê. Ai, não é desse jeito. Sim. Tudo isso muitas vezes acontece por quê? Porque a gente está mais preocupado em colocar para a pessoa o que ela tem que fazer com que realmente se importar com ela. Exato. Faz sentido? E esse ponto da felicidade, de querer a felicidade do outro, ele é muito... assim, a cabeça chega a ferver quando você pensa nisso. Por quê? Se eu, Rafael, como esposo, me importo com a felicidade da Joyce, o que eu consigo estabelecer? Eu consigo estabelecer comportamentos dentro da minha vida, tanto pessoal quanto dentro do meu relacionamento, que façam a Joyce feliz. E de igual forma, se a Joyce ela se preocupa com a minha felicidade,
naturalmente, gente, ela vai ter comportamentos e ela vai se importar que eu esteja feliz a partir daquilo que ela vive. Nós somos pessoas individuais, porque eu sou uma pessoa, a Joyce é outra pessoa. Mas nós somos casados. E a partir do momento que a gente estabelece um relacionamento, os meus comportamentos como pessoa, eles não dizem respeito somente a mim, eles dizem respeito à minha esposa. Então, quando eu, Rafael, como pessoa, como um homem, vamos lá, eu tenho uma roda de amigos e eles estão falando sobre a garota que lá, não sei quem, falando, sei lá, sobre qualquer assunto que é, sei lá, algum assunto, sei lá, de menina, vamos lá, falando sobre mulheres. Nossa, eu me preocupo com a felicidade da Joyce. Eu estar naquele momento é algo que deixa minha esposa feliz? Eu tenho certeza que não seria. Ah, mas são meus amigos, é papo de homem, não sei o quê. Não interessa. Não me interessa aquele assunto. Porque se eu estou naquele lugar participando daquele assunto, o que eu estou falando para minha esposa? O que eu estou trazendo para o meu relacionamento? Eu estou trazendo desrespeito à minha esposa. Eu estou trazendo infelicidade para minha esposa. E isso, gente, é algo que precisa ser pontuado no relacionamento. A felicidade da minha esposa, da minha parceira, precisa ser também uma prioridade para mim. Boa. Precisa ser uma prioridade. E muitas vezes, né, dentro de um relacionamento, a gente vai fazer o outro feliz, né? E isso vai bastar. É muito louco isso, né? Por isso que eu falei também que pode ser um pouco polêmico, mas ver o outro feliz já também te traz uma felicidade só de ver, entende? Só de sentir, só de presenciar ali aquela felicidade. E eu acho que muitos relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque as pessoas, né, criam ali relações muito rasas, muito triviais, sabe? Elas não se relacionam profundamente. Elas não conhecem as pessoas profundamente. Então, pensa aí na sua vida como que o cuidado que você tem com algumas coisas materiais, né, ou com você mesma, e pesa, coloca na mesma balança o seu relacionamento. Sim. Entende? O quanto que você tá se importando de fato. E aí, gente, não é um checklist, sabe? De, se importar é isso, é isso, é isso. Não, sabe? É você analisar dentro da sua realidade o que é colocar a sua parceira como prioridade para você. Exato. Entende? A gente não vai aqui ficar, é fazer tal coisa, é falar isso, é fazer aquilo. Não. Precisa existir uma maturidade sua para você conseguir entender o que faz a sua parceira bem. Isso é básico. Isso é básico dentro de qualquer relacionamento. Exato. E aí, olha só, o quanto que esse ponto da felicidade, se importar com a felicidade do outro, ele é tão importante. Porque vamos supor, vou dar um exemplo que é real. Por exemplo, eu gosto muito de jogar Counter-Strike com um amigo meu. Ponto. Cara, só que se eu, Rafael, todos os dias parar pra ficar jogando Counter-Strike com um amigo meu, eu vou estar fazendo a felicidade dessa minha esposa? Apesar de ser algo que é muito legal pra mim? Não. Por quê? Por quê? Porque minha esposa gosta muito de ficar juntinho comigo assistindo agora House. Estamos na temporada de House agora. E aí, o que acontece é o seguinte. A minha esposa, olha só, gente, por que é tão sensacional? Presta muita atenção, eu fico até muito feliz quando eu falo sobre isso. A minha esposa, quando ela fala para eu não jogar todos os dias, quando eu, Rafael, na verdade, me preocupo em não jogar todos os dias para a felicidade da minha esposa, existe também a contrapartida da minha esposa virar para mim em diversos dias que ela fala isso comigo. Pô, vai lá, joga com seu amigo lá, se diverte, tira um tempinho pra você.
Entende? A minha felicidade, e ela se importa tanto com a minha felicidade e fala, pô, vai lá, se diverte. E eu me importo tanto com a felicidade dela a ponto de não fazer dessa abertura que ela me dá para me deixar feliz algo que eu pise na jaca. Que eu meio que... Como é que o pessoal fala? Quando você chuta o balde. Chuta o balde, né? Você hipercompensa. Eu hipercompenso. Tipo, eu chuto o balde. Uhum. Gente, isso é sensacional. Eu me importar com a felicidade de Jesus se importar com a minha felicidade é entender isso. Sim. Eu entender que eu não posso fazer simplesmente aquilo que eu quero fazer. Tem um exemplo muito bom, vida. Gente, esse exemplo é real. É real. Um casal falou assim, eu falei pro meu namorado que ele podia sair com os amigos. E aí ele chegou 4:30 da manhã em casa. Tá. Ela se importou com a felicidade dele. Correto? Você pode sair com seus amigos. Se divirta, seja feliz. Ele se importou com a felicidade dela? Porque naturalmente, gente, não é algo ideal você chegar em casa 4:30 da manhã. Uhum. E, poxa, se eu estou num relacionamento, a minha esposa quer me fazer feliz e fala assim, poxa, vai lá, sai com seus amigos. Poxa, eu vou chegar 4:30 da manhã? Qual a necessidade de eu chegar 4:30 da manhã em casa? Nenhuma. Eu posso sair com os meus amigos, ir ali, fazer um lanche, voltar. Pô, rapaziada, olha, deu 10:30, já passou da minha hora. Eu vou pra casa. E você vai pra casa. Uhum. Você fez a sua esposa feliz e ela te fez feliz também. Uhum. E isso precisa ser trazido para os relacionamentos. Quanto que o meu comportamento vai fazer a minha esposa feliz. Ou meu parceiro feliz. E aí eu anotei uma frase aqui, né? Se o seu companheiro tá feliz, você tá feliz. Então, muitas vezes a gente, né, como a Isabela falou lá no início, a gente se importa tanto em ficar competindo, né, em ficar disputando o ego, e quando a gente coloca o nosso foco nisso, a gente tira o nosso foco do que realmente importa. E aí, como que é importante, né, a gente estabelecer essa relação mais profunda, sabe? Não ser esses relacionamentos tão rasos que a gente vê hoje em dia, né? Que são pessoas gritando regras, né? Liberdade, que acabam se tornando regras também, e não se relacionam de verdade, profundamente uma com a outra. E aí que é a fórmula mágica, né? Que é, nossa, quero que meu relacionamento dê certo. E aí, quando tá ali no dia a dia, né, que você vai estar construindo os seus pilares, a pessoa ela não quer saber disso, né? Ela dá mais importância para outras coisas. Nossa, isso é muito real. Uhum. Tipo, de você começar a se relacionar com uma pessoa, a parte de beijinho na boca, de carinho, de pegação, oba-oba. Na hora de construir pilar, de ser algo sólido e firme, aí você vê a pessoa tremendo na base. Uhum. E aí, de quem é a culpa? Culpa é porque não era pra ser. Porque isso e isso. Não, são vocês que não conseguiram se relacionar bem. Entende? E aí vai pular pro próximo relacionamento? Não, gente, dá um passo pra trás. Entende? Pensa o que eu posso fazer para melhorar hoje, né? Para quando eu entrar no próximo relacionamento, eu entrar mais maduro. Sim, exato. Não, em uma das aulas que a gente deu, a gente trouxe uma pesquisa. E a pesquisa falava que aumentaram em mais de 54% os números de divórcios no Brasil durante a pandemia. Gente, por que isso aconteceu? Por que os divórcios cresceram tanto durante a pandemia? Fala aí pra gente, por que vocês acham que as pessoas se separaram na pandemia? Escreve aí no chat, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é um dado muito alarmante, assim. Sim, com certeza. É um dado que preocupa. Mais da metade. Não, aumentou em 54%. Então, tipo assim, se tivesse 100 divórcios, ia aumentar 54% de 100, mais divórcios ali. Então, assim... Então seriam 150 e poucos divórcios lá depois. Uhum.
Já botaram, porque tiveram que se aguentar dentro de casa. Olha só, se aguentar. Percebe o peso dessa frase? Se aguentar. Gente, se eu tô tendo que aguentar, é porque algo não tá tão bom. Qual o prazer, né, que você tem de ficar com uma pessoa que você tem que aguentar ela? Nossa, eu tô tendo que aguentar a pessoa dentro de Eu casa. não aguento é arrumar casa todo dia, gente. Meu esposo não é aguentar, não. Uhum. Ó, dificuldade de ver integralmente com o seu parceiro. Exato, perfeito. Presença demais gera estresse. Depende. Não, na verdade, é verdade, mas depende do sentido da sua frase, Janine. Por quê? Quanto maior o tempo que eu tenho junto com a Joyce, mais possibilidades... Ó, o primeiro ponto nosso. Mais pontos de conflitos eu posso ter. Porém, assim também como mais pontos de prazer, pontos de momentos bacanas. Então, assim, o inverso também é proporcional. Uhum. Dependendo do relacionamento que vocês têm construído. Sim. As pessoas que muitas vezes tiveram muito problema e ainda estão tendo muito problema no relacionamento é porque quando elas começaram a conviver juntos, elas deixaram de ter o quê? Aquele momento de a gente só se vê depois das 7 da noite, quando a gente termina de trabalhar, a gente janta e a gente fica em casa ali no bem bom, no romance. Quando a gente está vivendo o dia todo juntos, existem maiores possibilidades de existirem pontos de conflito, de divergência. Uhum. Só que a gente não sabe como lidar com pontos de divergência. E aí, o que acontece? A gente briga. Percebe? Quando vocês não estão preparados com os pilares bem estabelecidos para poder lidar com os problemas do relacionamento, o relacionamento se torna algo muito frágil. E em uma época que a gente vê relacionamentos muito frágeis, maiores são os níveis de pessoas que vão se separar porque não conseguem lidar nas fragilidades dos seus relacionamentos. Bonito isso, hein? Triste, mas bonito. Exato. Bonito de inteligente. Mas triste de ver que muitos casais não estão conseguindo fazer. Pois é. Esses pilares sejam estabelecidos. Então, gente, vamos lá. Não são quantas horas eu passo do lado do meu parceiro que vai me gerar desinteresse ou interesse, ou desgastar ou não a relação. Vocês entendem isso? Não é a quantidade de horas. Eu posso passar 12 horas do lado do Rafael e ficar de boa e adorar aquele tempo. E eu posso passar 2 horas do lado de uma outra pessoa e querer ir embora o mais rápido possível. Vocês entendem? Não é isso, sabe? Vamos desapegar dessas regrinhas sociais, sabe? De fazer isso é ruim, fazer tal coisa é bom. Não, o que funciona pra você? Né? Se você tá dentro da sua relação com seu esposo e isso não tá te fazendo bem, o que isso tá te comunicando? Se você tá se sentindo desconfortável, né, com essa pessoa, da onde está vindo esse desconforto? Se vocês não estão conseguindo se comunicar direito dentro de casa ou dentro do seu relacionamento, o que isso está representando? Talvez o que acontece muito é isso. A gente fez uma pesquisa aqui na Hoje de quantas pessoas que nos seguem que o parceiro segue também. Gente, eram pouquíssimas as pessoas que o casal seguia hoje. Sim. E aí eu falo, do que adianta você estar aqui toda quarta-feira com a gente aqui na aula aqui ao vivo, aprendendo, anotando, colocando em prática, e você estabelece o pilar da comunicação, porque você já aprendeu, você estabelece outros pilares que a gente já passou aqui, e aí o seu parceiro puxa tudo para trás, aquilo que você está se esforçando para poder evoluir. Uhum. Então, gente, você é responsável também por convidar o seu parceiro para que ele esteja também interessado no relacionamento de vocês. Então, e aí é isso, né? Entra nessa parte de importar também. Porque, por exemplo, sim, quando eu descubro uma coisa legal que me faz bem, eu vou logo contar para Rafael.
né? Ai, caramba, vida, aprendi uma coisa nova. Nossa, fulano de tal falou isso e eu nunca tinha pensado. Poxa, tem tal lugar que é muito legal. E aí, vamos lá. Então, assim, quando algo me faz bem, eu me importo com o Rafael ao ponto de pensar, caramba, isso pode fazer bem ele também. Sim. Entende? Então, assim, isso entra várias coisas dentro disso. E aí, um exemplo do Instagram é esse. Se eu tô seguindo uma pessoa, né, que tá me fazendo bem pro meu relacionamento, por que eu não vou convidar o meu parceiro? Entende? Ele não é importante pra mim? Então, por que você não faz isso? Sabe? São essas coisas assim que tá muito além de palavras, sabe? A gente muitas vezes se prende muito nessa coisa, né, de palavra e etc. E aí, para verdadeiramente um relacionamento dar certo, o relacionamento não pode estar só ali nas palavras. Exato. Ele tem que estar ali nos comportamentos, né? O que você está fazendo para provar isso, para demonstrar isso? Muito mais do que as suas palavras, né? O que você está fazendo em direção a isso? Exato. Talvez seu namorado, marido, muita gente, né, fala, meu marido, meu namorado não tem Instagram. Tudo bem, você pode compartilhar com ele e falar assim, pô, anotei isso daqui, olha só que bacana. Uhum. E a questão é, a gente já sabe tudo que eles falam lá. Será? Será? Talvez não. Possivelmente não. Mas a questão é a seguinte, o quanto de interessado eu tô, de repente, dentro do meu relacionamento, se existe a possibilidade de eu descobrir algo novo que pode melhorar o meu relacionamento, mas eu falo que eu já sei tudo. Uhum. Ou que não se esforça ali, né, pra aprender. Assim, eu vou seguir durante uma semana e vou ver se tem alguma coisa ali que é boa. E dá um follow depois, sem problema. Entende? Só que você já se fechar totalmente falando, não, a gente já sabe tudo que eles falam aí. Será que eu tô realmente interessado em uma possibilidade de melhora no meu relacionamento? Eu acho que tá tudo perfeito o tempo todo. Uhum. E aí um exemplo, né, disso é o quê? Toda segunda-feira aí a gente faz o quê? Abre caixinha no Instagram. A nossa caixinha é bizarramente lotada. É muita pergunta. Tem muito mais pergunta na caixinha de segunda-feira do que de pessoas ao vivo aqui nesse momento. Demais. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muito mais pessoas, né, buscando uma resposta superficial, uma resposta rasa, do que realmente se comprometer ao ponto de se importar com o relacionamento e buscar um conhecimento sobre isso. Exato. A gente fala, né, aqui que a gente realmente se esforça para dar a melhor resposta possível dentro de uma caixinha. Só que você acha realmente que a melhor resposta possível de uma caixinha é a solução do seu relacionamento ou daquele problema como um todo? Não é. Uhum. E aí vocês precisam dar passos além. Exato. Um passo além é esse que essas 37 pessoas que estão aqui nesse momento estão dando. Um passo além é você estar aqui 7 da noite, 7, 9 da noite, ao vivo com a gente, durante 1 hora. Uhum. Isso é um passo além. Uhum. As pessoas que só mandam na caixinha, elas não estão dispostas a dar esse passo. Elas querem algo de 15 segundos que dura uma caixinha ali no story. Você acha que em 15 segundos você soluciona o seu relacionamento? Talvez em 1 hora que também não, mas você já tem um nível maior de aprofundamento. Talvez depois, né? Depois quando tiver, né, as inscrições abertas, a mentoria pode te ajudar muito no seu relacionamento. Existem passos, gente, que são fundamentais para que você consiga fazer o seu relacionamento dar certo. Sim. E não são coisas superficiais que fazem relacionamentos darem certo. Sim. São coisas profundas. Uhum. Então, anota aí. Observe, ouça e esteja atento à pessoa que você está se relacionando, né? Observe, ouça e esteja atento. Exato. Observe, ouça e esteja atento à pessoa que você está se relacionando. Será que relacionamentos acabam de um dia para o outro? Será que realmente o meu relacionamento tá tão ruim e eu não contribuí em nada para isso?
Então, para um relacionamento, né, para esse fazer dar certo, né, a gente precisa estar atento aos sinais que a outra pessoa ali tá dando também. Exato. A como que tá, né, o nosso relacionamento, a nossa comunicação e etc. Então, estar atento à pessoa que você está se relacionando te traz muita informação, muita bagagem importante para vocês conseguirem alinhar as coisas que não estão tão bem. Então, estar atento é você estar de olho nos detalhes, ali percebendo os detalhes. Estar atento é perceber os detalhes que direcionam, né, um relacionamento. Sim. E o que aquela pessoa está me dando de detalhes. Exato. Estar atento. E ouvir. Ouça. Essa parte do ouça. Eu acho que tá muito ligado à empatia, né? A você ali ouvir a pessoa no sentido de se colocar em um lugar de reconhecer a necessidade dele, Sim. né? De tentar ao máximo entender o porquê que aquilo tá acontecendo ali naquela situação, né? Como que ele tá lidando ali com isso. Então, tudo isso te traz para um lugar muito mais empático, né? Sim. Muito mais de entender esse lugar do outro também. E existem estratégias para vocês melhorarem esse pilar da empatia. E esse pilar da empatia alinhado com ouça é um termo que a gente utiliza, né? A gente ensina sobre como você ouvir com empatia. Porque, só um parênteses aqui de conteúdo para mentorados, quem é mentorando aí já, quem já foi, né, da turma de mentoria, alguma coisa assim, talvez já tenha escutado a gente falando sobre isso. Existem 2 pontos que são fundamentais para você estabelecer uma empatia. Você falar com responsabilidade e você ouvir com empatia. Gente, isso é muito difícil, mas existe como você chegar nesse resultado. E esse resultado melhora muito o seu relacionamento. Então, quando a gente fala sobre entender, é aquilo que a gente explicou, sobre entender, né, o funcionamento, o que tem acontecido, prestar atenção nos detalhes, ouvir, né, esse ouça é de ouvir com empatia aquilo que tem acontecido no seu relacionamento, a dor da outra pessoa, aquilo que ela tem te mostrado e te falado, o quanto que isso impacta no seu relacionamento. E o terceiro ponto é estar atento. Estar atento, que é você perceber os detalhes. Exatamente. Bacana. Os detalhes, né? O segredo tá sempre nos detalhes. Então, o que a gente quer deixar aqui de mensagem? Todos os dias você pode fazer o seu relacionamento dar certo. O seu relacionamento precisa dar certo todos os dias. Por quê? Porque todos os dias existirão conflitos, existirão oportunidades de vocês se afastarem, de vocês ficarem magoados, de várias coisas acontecerem e aos poucos vocês começarem a se distanciar até chegar o momento do relacionamento não dar certo. Mas Sim. É um processo. Isso não acontece do nada. De um dia pro outro. Claro que existem exceções, né? Vamos lá, né? Uma traição e etc. Mas assim, de uma forma geral, o nosso relacionamento ele é construído todos os dias. Então a gente precisa construir de uma forma que vá fortificar, né? Que vá fazer esse relacionamento dar certo. E não de uma forma que de repente a gente só se distancia cada vez mais. Exato. E aí depois coloca a culpa em alguma outra coisa. Mas assim, o que você tá fazendo diariamente, sabe? Para o seu relacionamento dar certo hoje. E aí foi que a gente falou até na aula de sexta. A gente não sabe se daqui a 10 anos a gente vai estar junto. Se daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai estar junto. Isso é uma informação que ninguém sabe, né? A gente não tem acesso a isso. Mas o que a gente sabe é que a gente está construindo todos os dias um caminho para chegar no máximo que a gente conseguir bem. Exato. E isso é fazer o relacionamento dar certo. Aqui em cima perguntaram o seguinte, e eu acho muito interessante falar sobre isso. Gente, presta bem atenção nisso.
Sammy, sensacional essa pergunta. Sammy perguntou o seguinte: vocês acreditam que tem mesmo a pessoa certa ou tem os dois dispostos para dar certo? Sammy, a sua pergunta ela já é dotada de uma resposta. Por quê? A pessoa certa para você é a pessoa que está disposta a fazer o relacionamento dar certo com você. É aquela diferença que a gente faz de um amor da sua vida para o amor pra sua vida. O amor da sua vida talvez tenha sido aquele menino que você viu lá com cabelo grande na 5ª série e você falou, nossa, ele é lindo. E aí é o amor da minha vida. Só que depois você vai vendo aquele menino, bicho é arteiro, o cara não respeita ninguém, dá chute na canela das garotas no futsal. E aí você fala, não é o tipo de pessoa que eu quero me relacionar pra minha vida. Então, Sammy, quando a gente pensa que existe a pessoa certa, existe a pessoa certa. Só que essa pessoa certa, ela vai precisar preencher pontos que estarão de acordo com os pontos que você acredita para que vocês dois estejam dispostos a viver uma vida em um relacionamento saudável. Aí sim você vai ver, nossa, essa pessoa aqui, ela é certa pra mim, é o amor pra minha vida inteira. Faz sentido pra você? E é difícil isso. Sim. É difícil. Gente, fez sentido pra vocês? Vocês gostaram? Como é que foi? O que vocês acham aí desse assunto? Fale-nos. Parece que a pessoa começou a seguir a gente agora, aqui na aula. Que doideira. Legal. Luizinho, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Grazi, faz muito legal, gente, Sandy. Bacana. Gente, então, o que a gente queria trazer para vocês é isso. Existem pontos que são fundamentais para o relacionamento de vocês dar certo. E para que dê certo, é um processo contínuo. Diário. A gente fala, né, que terça-feira é dia de gestos simples na Oi de Palavras de Amor. Quem já sabe a programação sabe. Só que você não precisa ficar preso às terças-feiras. Você pode fazer gestos simples todos os dias para o seu relacionamento. Sim. E aí, gente, essa construção é a que faz com que em um momento, de repente, que vocês estiverem desestabilizados no relacionamento, esses gestos simples consigam te lembrar qual tipo de relacionamento vocês dois estão construindo. Muitos casais, eles têm muitos problemas porque a construção diária do relacionamento não acumula memórias suficientes daquele relacionamento ser algo positivo para a vida delas. E aí quando você não acumula memórias e você não consegue ter ali demonstrações de que aquela pessoa está realmente interessada num relacionamento, em um ponto de divergência você fala, chutei o balde, vou terminar, vou acabar, já era. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês. Construções diárias de um relacionamento, pilares bem estabelecidos e uma construção que gere, né, um relacionamento do namoro ao casamento saudável. Obrigada aí por todo mundo que falou que gostou da live, Legal. que amor. Legal, gente, muito feliz por ter feito sentido, né, para vocês. Isso é muito importante. A gente separa o nosso caderninho aqui para poder trazer as melhores coisas. E é bacana. Vamos fazer aquele pedido? Sem ser Qual? da foto? Sem ser o da foto? Sem ser Quer fazer? Pode ser. Gente, muito importante aqui. De verdade agora, muito importante. Vamos lá. Geralmente a gente faz um momento print aqui nas aulas. A gente para, né, desiste com o tempo. Só que ao invés do momento print hoje, a gente queria fazer um momento diferente. A gente queria que vocês dessem um feedback pra gente sobre essa aula. E onde que você dá esse feedback pra gente? Gente, dá esse feedback na nossa direct. Quando terminar a aula aqui agora, você chega assim e manda uma direct pra gente. Rafa, Joyce, aula de como fazer o relacionamento dar certo, eu achei isso, consegui anotar isso, percebi tal coisa, gostei, não gostei. O que vocês anotaram? O que vocês anotaram? Se vocês realmente, né, usaram o hashtag caderninho, manda uma foto pra gente do seu caderninho aí, das suas anotações.
Por quê? Porque isso é muito legal pra gente poder ter de conteúdo também. Pra que, olha só, gente, tem tanta gente participando aqui, dando passos além do seu relacionamento e você não tá dando. Você cria uma pulguinha atrás da orelha da pessoa que não tava aqui com a gente na aula. De semana que vem ela fala, meu Deus, para tudo, eu não posso perder a Hojiflix. Porque, cara, tanta gente anota tanta coisa, tanta gente fala que aprendeu tanta coisa. O que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô participando disso também? Sim. Então, ajuda a gente a criar cada vez mais essas pulguinhas atrás da orelha de quem tá perdendo esse conteúdo. Exatamente. E vai ser bem bacana, assim, ver você fazendo parte também desse processo. De ajudar também em outros relacionamentos. Então, podemos combinar assim? Quem combinar, quem for mandar o feedback, bota um coração laranja aí no chat pra gente agora, por favor. Aqui tá escrito coração laranja, só que não dá pra vocês verem. Posso virar? Pode. Olha lá, ó. Coração laranja! Hashtag coração laranja aqui na nossa parede. Vocês verem que a gente abraça mesmo a ideia. Aí, ó. Yasmin vai mandar pra gente. Legal, Yá. Obrigado. Duda. Deve ser Eduarda, né? Duda. Bacana, gente. Vai ser sensacional. Lorena, Saber. aluna nossa. Lorena, inclusive... Posso dar um recado? Pode, ué. Lorena, a gente contrata... Lorena e pessoas que estão ainda aí. Perguntaram pra gente se os e-books estão disponíveis. Gente, os e-books eles não estão disponíveis por enquanto. E por que eu falei da Lorena? A Lorena é uma pessoa que ela tem os nossos e-books. Isso não quer dizer que vocês vão pedir xerox pra Lorena. Eu tô dizendo pra Lorena que, Lorena, a gente contratou um design pra poder refazer os nossos e-books, deixar eles mais bonitos, mais bacanas. E aí a gente vai mandar pra você o e-book, tá bom? Atualizado, bonitaço que ele tá ficando. Profissional. E você vai receber aí total 0800, porque você já tem. Todas as pessoas que já têm os e-books, elas vão receber o e-book atualizado. Se você não tem ainda, é só perguntar pra gente como é que faz pra ter, né, os nossos e-books. E aí, em breve, né, quando tiver tudo prontinho, você vai receber ele todo bonitão. Ai, tá lindo! Tá ficando lindo, gente, você não tem ideia. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Amei saber que vocês gostaram, né, da live, que agregou na vida de vocês, tá? Nos vemos na direct daqui a pouco, tá? Exato. Com os feedbacks. É muito importante pra gente saber, né, se a gente tá conseguindo alcançar, né, se a gente tá conseguindo falar de uma forma clara, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Nos vemos na próxima semana, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, às 7h09 da noite. Se o nosso sofá não estiver caindo. Sim. Pra discutirmos mais sobre relacionamentos que a gente adora. Exato. Fiquem bem, gente. Fiquem Beijinho. com Deus. Até a próxima. Beijar aqui. O último apaga a luz.